Recording in progress.
em partida, né? A gente tem que botar tudo em prática já. Boa noite, estão me ouvindo agora? Tatiana, Camila, Aline, sejam bem-vindas. Glaucimar, Camila, Tatiane, Jane. Vamos falar então um pouco sobre como a gente vai reduzir a rotatividade? Como é que tá a rotatividade aí na empresa de vocês? Muito alta? A Aline botou que tá terrível. Mas vocês chegam a medir? Você já tem indicadorzinho de rotatividade para ver quantos por cento tá? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Se vocês já têm indicador. Para a gente podia até fazer um comparativo, né? Assim, porque, ó, deixa eu só arrumar minha lâmpada aqui. A Glossmar falou que sim. Não tem indicador? Ainda não, não, não. Vocês têm que comprar o Super Pack para regar. Lá tem planilha pronta de indicador. Jane, tu não tá me ouvindo? Mas eu acho que, assim, às vezes, quando acontece isso de alguém entrar e não conseguir me ouvir, eu sempre oriento a sair da reunião e entrar de novo, para ver se o áudio ativa, tá? Ou às vezes é o teu computador que tá sem áudio, porque o restante tá me ouvindo, né? A Tatiana falou que tá ouvindo, ó, o resto tá me respondendo aqui, porque tá ouvindo sim. A Aline tá ouvindo, então o problema não é aqui comigo. Beleza, então hoje a gente vai falar sobre rotatividade, né? Sobre como baixar. Hoje eu quero mostrar para vocês, compartilhar um projeto que eu fiz em uma das empresas que a gente presta consultoria, com esse objetivo de diminuir o indicador de rotatividade. Daí por isso que eu perguntei para vocês se vocês medem, né? Ó, a Glaucimar falou que tem o Super Pack. Dentro do Super Pack tem uma planilha pronta, tá, Glaucimar? Começa a medir já, bem facinho, é só tu colocar os dados, já vai sair até gráfico. E é legal vocês medirem, né? Esse projeto foi baseado na nossa medição. A gente começou a medir, mostrar os números e o projeto foi aprovado. Então vamos lá? Eu tô fazendo uma horinha aqui porque o combinado foi que a gente ia começar com conteúdo às 19h17, né? Então falta um minutinho ainda para as 19h17, porque as meninas estão disparando lá nos grupos que eu tô online. Mas enquanto a gente não começa, vocês podem se apresentar pelo chat? Camila é da onde? Aline, essa Aline que tá aqui já é a minha aluna, Aline? Glaucimar da onde? A Jane tá conseguindo ouvir agora? Quem mais que a gente tem aqui? Iracema, Cristiane. Vocês podem colocar no chat quem conseguir? Eu quero ver de onde vocês são. Glaucimar é de Manaus, tá longe de mim, hein? Eu sou de Santa Catarina. Camila de Fernando de Noronha, que legal. Aline é de Floripa. A Jane tá conseguindo me ouvir, legal. Você é de onde, Jane? A outra Camila é de Curitiba, Iracema de Cascavel, no Paraná, Pamila Bocaiúva, Minas Gerais, a Jane do Rio de Janeiro, Monique tá aqui pertinho de mim, Monique, do Morro da Fumaça. Morro da Fumaça acho que fica a 30, 40 quilômetros de Tubarão, né? Cristiane Aureliano de Taquaritinga, São Paulo. Que legal. Prazer em conhecê-los. Eu perguntei aqui no início se vocês medem indicador de rotatividade, se vocês medem, coloca aí para mim no chat quanto que tá a rotatividade de vocês. Aqui tem empresas que a gente presta consultoria que tá 35%, tem empresa que tá 12, tem empresa que tá 5, tem empresa que é muito estável, que parece até um órgão público, é 3%, bem baixinho, né? 3% eu acho muito baixo para o mercado de hoje em dia, né? 3% está bem baixo. Mais de 20, o que eu vejo é mais ou menos isso. Mais de 20 por aí. Tá, então vamos lá. Vamos começar? Deixa eu ver se já deu 19, 17. Já falta um minuto.
Então, o que que eu preparei para hoje, né? Eu vou mostrar para vocês esse projeto na prática, como a gente aplicou e quem sabe vocês vão poder pegar ideias para aplicar aí na empresa de vocês, né? Na prática do dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha telinha? Tá vendo, Iracema? Iracema 20, Cristiane acima de 20. É, Aline sim. Então, vamos lá. Então, nesse workshop eu vou mostrar esse projeto prático, né, que ele reduziu 12% a rotatividade da empresa. Mas antes de eu falar do workshop, né, eu quero falar também, hoje é dia de profissional de RH, então parabéns para vocês. Mas eu sei que além de parabéns, eu até nem fiz post hoje de parabéns, nada, né? Tá pensando, será que eu deveria ter feito post? Mas é porque o que que eu acho assim, ó, o que a gente quer não é felicitações, o que a gente quer é reconhecimento. Vocês concordam comigo? Eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero ser valorizada, eu quero ser reconhecida, eu não quero um tapinha nas costas, né? E, e eu vejo assim que o RH estratégico, né, ele consegue ser um RH mais estratégico quando ele faz projetos que aumentam o lucro da empresa ou faz projetos que geram valor para a empresa, né? E para de ser esse RH que quer ficar agradando as pessoas, esse RH que fica dando mimos. Eu sou muito mal interpretada porque eles ficam, mas por que que não vai dar mimo? Mas eu acho assim, entre dar um mimo e reconhecer a pessoa, é melhor reconhecer. Entre fazer uma festinha e dar boas condições de trabalho, é melhor dar boas condições de trabalho, né? Então eu vejo muito RH que vai na onda das modinhas, mas que não faz nem o básico bem feito, né? Então você se torna estratégico também quando você está no ambiente certo, né? E quando, além de fazer subsistemas de RH, você aprende a alinhar os objetivos do negócio aos objetivos das pessoas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? O que que é ser um RH estratégico para mim, né? Na minha visão, o que que é ser um RH de resultados? É um RH que consegue expressar suas opiniões, né, com segurança. É um RH que busca o ideal, mas sabe trabalhar com o real, porque a gente vê que o ideal às vezes está muito longe de muitas empresas, né? Então a gente vê coisas assim nas mídias, tipo, empresa que tem puff, empresa que tem videogame, empresa que enfim, quantas empresas nesse nosso país, né? Até quero que vocês me digam aqui, porque eu vi que tá bem variado aqui os estados, né? Nós temos gente desde aqui do meu ladinho, Morro da Fumaça, até, deixa eu ver onde, eu acho que quem tá mais longe tá em Manaus, né? Tem de Floripa, tem de Curitiba, tem de Cascavel, tem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas eu vi alguém de Manaus, não tem? Tem um de Manaus aqui? Santa Inês, Manaus, ó. Então tá. É Manaus? Não, Maranhão. Maranhão. Então é Maranhão. Enfim, então, um RH estratégico, né, ele oferece soluções, ele faz operacional, mas também realiza programa que impacta no número da empresa, que é tipo esse programa. Esse projeto que eu vou compartilhar com vocês hoje, a gente deu um nome para ele de projeto engajamento. Um RH estratégico é um RH que sabe articular, né, que consegue ser parceiro dos gestores. Eu sei aqui, daí eu não sei se é só eu, né? Mas tem hora que a gente tem vontade de matar os gestores, não tem? Ou é só eu? Ou você já tem isso também? Se tem gestor que você diz, ai meu Deus. Mas na real, um RH estratégico tem que saber articular com esses gestores, né? É um RH influente. É um RH que tem autonomia e que sabe jogar muito bem os jogos de poder corporativos. Porque outra coisa que tem nas empresas é jogo de poder. Ou é só aqui em Santa Catarina? Cadê a minha amiga aqui de Morro da Fumaça? Monique, me ajuda. É só em Santa Catarina que a gente tem jogos de poder? E o profissional estratégico também é um profissional que é ouvido, respeitado, chamado para as decisões, ganha admiração dos gestores, né? Eu falo muito disso no Instagram, imagino que vocês me conheçam ali do Insta, né? E o RH faz tudo, eu vejo que é um RH que carrega um fardo, é um RH que não é reconhecido, é um RH que é muito chamado para resolver urgências, mas não é chamado para coisas boas, tipo um aumento salarial diferenciado. E é contra isso que eu luto, né? Eu quero que todo RH seja mais assim, estratégico, e menos assim, faz tudo. Agora, quem tá aí com papel e caneta, pega aí para anotar, que eu vou passar o passo a passo desse projeto, tá? Do projeto Engajamento, vou contar para vocês como que surgiu. Então, assim, ó, como que começou a ideia desse projeto e como que deve começar todo projeto que você for fazer de solução no RH? Esse projeto, ele tem que ser pensado, ele tem que ser feito para solucionar ou amenizar uma dor da empresa. Então, o que que é isso, Ivana? Uma dor.
No caso dessa empresa aqui, qual era a dor? Muitas pessoas entrando e ficando pouco tempo na empresa e saindo. Essa era a dor. Isso que estava causando um desconforto nessa empresa, certo? Vai ter empresas que eu já citei aqui, outros exemplos, a dor era não estar conseguindo vender. Porque uma empresa ela tem várias dores, vários desafios, várias dificuldades. Mas sempre tem aqueles que são os maiores do momento, né? E nessa empresa, uma empresa que tinha 150 funcionários, agora já está com uns 200, a dor maior deles era rotatividade, tá? Então, quando você faz um projeto de RH focado em solucionar ou amenizar uma dor, não tem como ele não ser aprovado, porque ele vem de encontro ao objetivo da empresa, tá? Quando você está propondo coisas e essas coisas não estão sendo aprovadas, muito provavelmente é porque elas não estão indo de encontro às dores. Às vezes a dor é uma e você está propondo uma coisa. Ou às vezes você até está propondo algo para solucionar uma dor, mas você não está conseguindo transmitir isso com uma clareza. Então, os donos, os proprietários, o CEO ou os acionistas, eles não conseguem enxergar o seu projeto como uma solução. Então, se você não mede as coisas, não mostra, muitas vezes eles vão ter na cabeça deles que você, o RH, faz tudo. Ou seja, que você está lá para resolver urgência, que você está lá só para fazer contratação, é o pessoal que contrata e demite. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, esse projeto aqui, ele surgiu para solucionar uma dor. Todo projeto que você vai fazer tem que ser baseado em alguma dor. Daí não tem como ele não ser aprovado, tá? Então, o seu foco, talvez, a partir de hoje, é começar a prestar atenção em quais são as principais dores da empresa que você está atuando hoje. Nessa empresa, a gente tinha lá um procedimento, um POP, que era fazer entrevistas de desligamento. Vocês estão vendo aqui na minha tela, né, gente? Eu não perguntei, mas vocês estão vendo, né? Tá vendo, Rita? A Rita, a Bibiane, eu tô vendo aqui, a Iracema. Vocês estão vendo a minha tela? Dá de ver certinho? Vermelho aqui no fundo? Sim? Gente, não me deixa aqui sozinha, pelo amor de Deus. Estão vendo? Tá. Então, nessa empresa, a gente tinha um POP. Todo mundo que saía, na hora de eles tinham que ir lá devolver os uniformes, crachá, né? Tinha algumas coisas que eles tinham que ir na empresa devolver. A empresa era presencial, híbrida, assim, né? E nesse momento de eles ir lá devolver, assinar, enfim, a rescisão, eles faziam uma entrevista de desligamento. Até era o próprio DP que realizava a entrevista de desligamento. E nessa entrevista, a gente percebeu, né, essa questão de muitas pessoas entrando e saindo muito rápido. E na entrevista, a maioria das pessoas colocavam como um dos principais motivos era a falta de treinamento, a falta de acompanhamento nesse início. E também, há muito tempo atrás ainda, quando eu era uma jovem RH, eu li um resultado de uma pesquisa, isso lá em 2006, eu acho, 2008, que as pessoas, elas decidem pedir demissão na primeira semana. Os primeiros 7 dias de trabalho, eles são cruciais para a pessoa decidir se ela vai ficar nessa empresa ou se ela não gostou dessa experiência e vai procurar outro. Nem sempre eles pedem já para sair na primeira semana. Porém, a primeira semana ela é crucial para ver se a pessoa vai ficar ou não nessa empresa. Então, a gente percebeu que essas pessoas estavam entrando, não estavam sendo acompanhadas e acabavam pedindo demissão muito rápido, né? Então, entrava, ficava um pouquinho, já saía, entrava, ficava um pouquinho e saía. E apareceu a falta de acompanhamento e a falta de treinamento como um dos principais motivos lá nas nossas entrevistas de desligamento. Quem aqui já faz entrevista de desligamento para eu saber? Coloca faço aqui no chat para eu poder entender se vocês sabem o que eu estou falando. Esse projeto, a gente apresentou ele. Só a Natália faz? Ah, a Iracema faz. Ó, então, entrevista de desligamento é uma forma de medir e mostrar, né, os resultados. Esse projeto, a gente apresentou ele em julho de 2022. Geralmente, quando eu vou apresentar um projeto, eu e minha equipe vai fazer um projeto para apresentar numa empresa, a gente geralmente descreve o projeto. Até quem é minha aluna aqui, eu acho que eu vi, tem alunas minhas aqui que elas sabem que eu sempre oriento a, primeiro,
descrever o projeto, porque quando você descreve, tipo assim, objetivo do projeto, como vai ser o projeto, a gente organiza pensamentos e organiza sentimentos, certo? Só que esse projeto em específico, a gente não teve tempo de descrever. Por que que a gente não teve tempo? Porque o que que eu saquei? Que é uma coisa que eu também falo muito nas minhas mentorias, que é a lei do momento. Tem coisas que o RH tem que ser rápido. Tá, apareceu a dor ali. Às vezes você tá sabendo já há meses que tá acontecendo isso, tá? Há meses. Aí você fala, ninguém escuta, você fala, ninguém escuta, você fala, ninguém escuta. Mas aí acontece alguma coisa e os dirigentes da empresa, né, quem tem a caneta, quem manda, fica agoniado com aquilo. E daí você aproveita nesse momento. Então, o que estava acontecendo nessa empresa? A rotatividade estava vindo numa crescente, a gente vinha falando para os diretores que tinha que melhorar, que tinha que melhorar, que tinha que melhorar. Porém, eles escutavam, mas não faziam nada. E daí o que aconteceu? Em julho de 22, aconteceu que em uma semana, parece que 3 pessoas pediram a conta assim na mesma semana. E tipo assim, pessoas que tinham recém entrado na empresa. Aí, um dos diretores, que era o financeiro, o mais importante, ele estava muito indignado com isso. Ele parou e disse: tá, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É erro na seleção? É não sei o quê? Bababá. Daí eu falei: olha, lembra que eu venho te falando que nas entrevistas de desligamento as pessoas não são acompanhadas, o líder não tem tempo para treinar. É isso que está aparecendo aqui no nosso indicador. E daí eu vi que ele estava agoniado. Daí eu não ia ter tempo para descrever um projeto para depois ir lá para ele aprovar. Então, que é outra coisa que eu muito falo para as minhas alunas: feito é melhor que perfeito. Então, dessa vez a gente não conseguiu descrever antes. Como que eu fiz? Eu escrevi à mão numa folha. Eu chamei o meu time ali de RH, que tinha analista de DP, uma analista de RH, a gente sentou numa salinha e pensou: o que que a gente vai fazer aqui para diminuir a rotatividade? Vamos aproveitar que o diretor está incomodado, que isso é uma dor latente para ele, e vamos apresentar alguma solução? E daí nós sentamos e descrevemos o projeto. E esse projeto, ele foi escolhido nesse ano como um dos 3 projetos que contribuíram para o aumento da lucratividade da empresa. Então ele foi bem, ele teve muito sucesso, tá? Esse aqui foi o que a gente escreveu juntas. A gente começou a pensar assim, cara, diminuir a rotatividade é uma coisa que não é uma coisa só que você faz, né? Várias coisas contribuem para aumentar a rotatividade de uma empresa. Não é apenas fazer uma ação e achar que pronto, agora vai ser um mar de rosas, vai ser tudo certo, tudo perfeito, tudo. Não. Então eu pensei assim na minha cabeça, eu desenhei assim esse guarda-chuvinha. Eu pensei, cara, tem que ser um projeto mais completo, tem que ser uma coisa mais robusta, porque fazer só uma ação não vai reduzir a rotatividade. Eu já vou explicar cada item desse aqui para vocês. Só estou mostrando que a gente foi assim que começou a ideia do projeto. Aí depois, com o tempo, a gente começou a descrever ele como deve ser feito efetivamente, tá? Daí aqui ficou o guarda-chuvinha. Então, o nosso objetivo com o projeto era reduzir em 5% o turnover, né? O nosso indicador de rotatividade. E aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, se aparece bem para vocês aqui, a nossa meta, ó, que a gente anotou, porque 2021, o nosso indicador de rotatividade era 12,55. Vocês estão vendo, gente, aqui? Vocês conseguem ver a bolinha azul que eu botei em cima? Sim? Tá vendo, Rita? A Cláudia botou boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Tá, a Monique respondeu, obrigada. Aline também. Não tá aparecendo uma tela vermelha? Ah, tá. Mas a Damaris disse que não tá vendo. Mas enfim, ó, Damaris, em 2021 a gente tinha um indicador de 12,55. Em 2022, a gente estava já com 18%, né? Então estava aumentando o indicador. Então o nosso objetivo era reduzir, pelo menos voltar para 12. E daí a gente criou esse projeto. Dentro do projeto, a minha primeira ideia era chamar o projeto assim, ó, projeto retenção. Eu queria reter as pessoas. Mas depois eu caí na real que ninguém retém ninguém. Não dá para me amarrar as pessoas na empresa e não deixar elas sair. Então eu pensei, não, na real a gente não tem que reter, a gente tem que engajar, a gente tem que tornar essa empresa atrativa para que as pessoas entrem e gostem e fiquem nessa empresa. Então, um dos pilares desse projeto, né, das abinhas aqui, se pode se dizer assim, do guarda-chuvinha, é o programa Padrim. Aqui vocês estão vendo o guarda-chuva, né?
Então, uma das abinhas é o programa Padrim. Depois, que eu vou explicar para vocês como que a gente fez o programa Padrim. Outra questão, que até foi uma analista de DP que trouxe, ela falou assim, gente, aqui os nossos horários são muito desorganizados. Então, o que que acontecia? Vamos ver se acontece aí com vocês. Acontecia assim, ó. O funcionário era contratado para começar a trabalhar 1h30. Aí, um dia o gestor pedia, amanhã tu pode vir a 1h? Amanhã, em vez de vir 1h30, tu vem sair mais tarde? Aí no outro dia, amanhã tu pode vir 1h30, que é o teu horário. Daí no outro dia, não sei o quê. Daí a analista de DP disse que isso gerava transtorno no ponto, ajuste, e que tinha que fazer uma organização de horários lá nesse centro de distribuição. Então a gente colocou isso também como uma ideia no projeto. Outra ideia foi um almoço de boas-vindas, tá? Que é fazer com que as pessoas tenham um almoço com o gestor da área, o gestor dele. Outra questão que a gente colocou nesse projeto é fazer feedbacks contínuos, porque a gente tinha lá 2 avaliações de desempenho por ano, porém é pouco. Então a gente queria estimular os líderes a fazer feedbacks frequentes com esses colaboradores, principalmente nos primeiros 7 dias, né? Que a gente chamou de reunião de check-in. Depois, outra coisa que a gente percebeu é que muitas daquelas pessoas, elas não tinham acesso a coisas básicas, assim, tipo educação financeira, não tinham acesso a entender da saúde mental, a entender de organização, enfim. Então, a gente pensou em fazer um programa com rodas de conversa para auxiliar esses colaboradores nessas questões básicas de saúde, saúde mental, saúde física, saúde financeira. E o outro ponto é aumento de salário para o pessoal do centro de distribuição, que era o pessoal lá do operacional, onde tinha maior rotatividade. Tá? Então a gente colocou tudo isso no projeto. Vou explicar cada item desse aqui. O primeiro item foi o programa Padrinhos. Então, o que que é o programa Padrinhos? Né? Capacitar colaboradores da empresa para acolher, treinar e acompanhar esses novos que estavam entrando. E não só na primeira semana ou só nos 90 dias, mas acompanhar durante um ano. A nossa ideia é que o colaborador entrasse e fizesse amizades. Porque hoje em dia, principalmente as novas gerações, elas são muito focadas em fazer conexões. Elas querem um lugar que elas possam trabalhar e ser felizes ao mesmo tempo. Então, nesse programa Padrinho, a gente pensou assim, cara, vamos pegar os próprios colaboradores para acolher, treinar e acompanhar os novos. Então, pega os mais antigos e prepara eles para acolher, já que o líder não tinha tempo de acolher, de treinar, né? E para que as pessoas se motivassem a participar do programa Padrinho e se colocassem à disposição para estar acolhendo, e nessa acolhida não era só tipo, lá receber no primeiro dia. Não, a gente, no manual do padrinho que a gente fez, a gente treinava esses padrinhos para eles se tornarem amigos dos novos colaboradores, para convidar para almoçar junto, para na hora do café sentar junto, conversar, enfim, para criar um laço, uma conexão, né? E daí a gente estabeleceu assim: o padrinho, se, por exemplo, eu sou madrinha, ou padrinho, né? Padrinho de um novo colaborador. Se esse colaborador passa no período de experiência, o padrinho ganha R$ 100. Se o colaborador fica mais de 6 meses na empresa, o padrinho ganha R$ 100, mais R$ 100. E se o colaborador passa de um ano de empresa, o padrinho ganha mais R$ 100. Vocês estão entendendo, gente? Alguma dúvida aqui? Você já tinha ouvido falar disso do programa Padrinho? E daí a gente colocou como investimento, né? Que a gente queria fazer camisetas para esses padrinhos. Só que depois a gente pensou bem, a gente falou: não, não vamos fazer camiseta, vamos fazer um bottom. Vocês estão vendo a fotinho aqui do bottom? A gente acabou fazendo um bottom que a gente entregava para eles, junto com um bloquinho de notas, uma canetinha personalizada, né? A gente já colocou esse investimento na hora de apresentar para o diretor, que ia ser uns R$ 760 de camisetas, que a gente já orçou antes. Depois a gente pegou essa verba e acabou investindo nesse bloquinho ali. 210 para o kit padrinho, que era esse bloquinho, a caneta, né? E R$ 300 para cada padrinho. Então, quando a gente foi apresentar isso para o diretor financeiro, que era a pessoa decisora da empresa, né? Talvez na empresa de vocês não seja um diretor financeiro, talvez já tenha tenha sido o dono ou seja um outro diretor, não sei, né? Se vocês lidam com CEO ou com presidente, enfim.
A questão é que os projetos eles têm que ser aprovados por quem manda, né? É top-down, tem que vir de cima. Então, nesse caso dessa empresa aí da KFG, quem tomava a decisão é o diretor financeiro. Então, a gente já apresentou mais ou menos o custo aproximado do projeto, né? E ele, essa parte do projeto, ele super aprovou, gostou, né? Claro que a gente criou várias coisas. Na questão de feedbacks contínuos, a gente sugeriu que o RH fizesse um plantão lá na operação. E na época a gente pensou assim: toda segunda-feira o RH vai lá e vai acompanhar o padrinho, o líder e o novo colaborador nas reuniões de check-in, né? Que são essas reuniões para perguntar: beleza, cara, você entrou, você tá aqui, faz uma semana que você tá aqui. Como é que tá? A empresa tá superando as suas expectativas? Tá atendendo as suas expectativas? Como é que tá o período de adaptação? Como é que tá? Então, assim, o RH, junto com o padrinho e com o líder, fazia essa reunião de check-in, né? A gente fazia de 7 a 10 dias, né? Então, toda segunda-feira o RH tava lá. O RH, como ele ia estar lá na segunda-feira, ele ia estimular os gestores a fazer reuniões de one-on-one, que é essa reunião um a um, olho no olho, para que o gestor já dê o feedback e não esperar só a avaliação de desempenho para dar feedback, né? E também nesse plantão, na segunda-feira, o RH ia fazer as AEs com líderes e padrinhos. Vocês sabem o que é AE? AE é a avaliação de experiência. Então, o RH também, nessa segunda-feira, ia estar lá acompanhando os líderes. Líder e padrinho iam fazer o feedback das avaliações de experiência. Avaliação de 45, avaliação de 89 dias, né? Que é 45, 90 dias. Não sei se padrão aí dos contratos. E daí, esse investimento aqui, a gente colocou na época que era R$ 647 por mês. Por quê? Porque a gente falou assim para o diretor: se a gente não tem recurso, braço para fazer isso, a gente precisa contratar uma estagiária para nos auxiliar nesse processo. Senão a gente não consegue ficar lá acompanhando o líder, porque daí tem as vagas, tem isso, tem aquilo. Então a gente quer uma estagiária para que ela possa absorver um pouco das vagas para que o RH pudesse focar, né? O RH da KFG focar mais nessa questão do desenvolvimento, certo? E daí isso ele aprovou também, tá? Então a gente já levou ali o custo, quanto que ia custar isso para fazer o projeto, certo? Depois a outra parte, né, que eu mostrei para vocês lá, que é o programa Saúde do Trabalhador. Que daí a nossa ideia era fazer uma vez por mês uma oficina, uma roda de conversa ou uma palestra relacionada à saúde mental. Como eu falei, saúde mental, saúde física e a gente incluiu também saúde financeira para os colaboradores. E essa parte do saúde do trabalhador ia ser sem custo. O próprio RH ia fazer ou ia convidar parceiros para fazer. Por exemplo, lá a gente tinha uma clínica que era conveniada de odontologia. Então a gente já falou com essa clínica que se podia trazer um profissional, falar da clínica e já vender o plano de saúde ali, plano odontológico. Então lá tinha parcerias assim, então a gente foi fazendo com parceiros, não teve custo nenhum e o diretor também aprovou. O almoço de boas-vindas, a nossa ideia, que tem até fotinho do almoço, né? Vocês estão vendo a fotinho? Tá vendo? Gente, vocês não me deixem sozinha, eu falo muito aqui. Mas vocês estão vendo a fotinho ali dos almoços? Tá vendo, Rita? A Damaris diz que não vê, gente. Por quê? Vocês não estão vendo? Ó, mas a Jane falou que vê. Damaris, você tá no celular? Às vezes é porque você tá na tela errada do celular. Talvez, Damaris, tenta sair e entrar de novo, porque olha só, o restante todo tá vendo. É só você que não consegue ver a apresentação. Mas é uma foto do pessoal almoçando. Então, a ideia do almoço de boas-vindas era criar uma aproximação dos gerentes, do presidente, aos novos colaboradores, realizando um almoço mensal com essas pessoas novas. Então, os colaboradores novos iam almoçar com os gerentes, daí uma pessoa da RH. Para quê? Para criar uma conexão. Aquilo que eu falei. Hoje as pessoas, elas querem se conectar, elas querem se sentir parte de algo maior. Não basta mais só dar um trabalho para elas, né? Elas querem estar conectadas, elas querem ter amizades, elas querem se sentir parte da empresa e que elas fazem parte de um propósito. Daí, por isso, a ideia do almoço, que seria um investimento de R$ 30 por pessoa. O diretor também aprovou isso aqui, essa parte.
Depois a gente fez a organização dos horários, né? Daí isso ficou uma pasta com DP. Então a analista de DP ficou de sentar com cada líder de área, né? Então uma empresa com 150 funcionários, na época a gente tinha lá uns 20 líderes. Então ela ficou de sentar com cada líder para fazer uma conscientização. Ah, que legal, Damaris, agora tá vendo, ó. Ela ficou de sentar para reduzir a quantidade de horários existentes, para parar com esse negócio de chamar as pessoas ou de criar horário da cabeça, enfim, né? E contribuir com a organização dos colaboradores na rotina pessoal deles, né? Porque se eles são contratados para trabalhar da 1h30 às, sei lá, às 11 da noite, ou se eles são contratados para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, tem que respeitar esse horário, né? Claro que um dia pode fazer uma hora extra, um dia pode acontecer de vir fora do horário, mas não todo dia, né? Não a semana inteira. Mas isso só acontece aqui em Santa Catarina, né, Monique? Lá no Maranhão, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não acontece isso. Acontece de os líderes querer fazer as coisas. Daí, outra coisa que a gente propôs nesse projeto, tá? Então, isso aqui dos turnos também o diretor aprovou e foi feito. Aí, essa parte aqui a gente colocou no projeto. Na época, o salário inicial do pessoal lá da operação era 1.790 com 18. E a gente fez uma proposta de aumentar para 1.900. E isso ia dar um impacto de 6 mil por mês na folha de pagamento. Essa parte aqui, o diretor não aprovou. Ele falou que não ia dar, que aumento salarial não dava, porque daí tinha questão dos encargos. Hum. E ele não aprovou essa parte. Mas a gente falou, ok, né? A gente sabe que mexer em salário não é fácil. Ou é? Ele não aprovou, mas a gente levou na época essa parte aí para explicar para ele aprovar, mas a gente não. Ele já tinha aprovado o restante, a gente falou, não, vamos fazer o restante. E a gente também estabeleceu um prazo, né? Então a gente começou esse projeto em julho de 2022. E a gente falou, ó, até julho de 2023, a gente vai continuar medindo a rotatividade. Se a gente vê que a gente está investindo e fazendo tudo isso e a rotatividade não está baixando, a gente para o projeto. Então foi algo acordado com ele. Por isso que ele aprovou. Porque a gente tinha uma meta de reduzir em 5%. Então, se ele. E a gente ia medindo. Então, onde ficou mais fácil de ele aprovar o projeto. Daí aqui eu coloquei algumas fotinhos, até legal, a Damaris agora tá conseguindo ver, né? Que são umas fotinhos dos treinamentos que a gente fez com os padrinhos, né? Então aqui tá na lista de RH, ó, fazendo treinamento com os padrinhos, certo? Aqui também é mais treinamentos, porque daí a gente criou um cronograma de treinamento para os padrinhos, né? Porque não adiantava ter os padrinhos e eles não saber acolher e receber esses colaboradores, né? Daí não ia ter sucesso no nosso projeto. Então, aqui no próprio auditório da empresa, o próprio RH, nós bolamos um manual lá dos padrinhos e o próprio RH fazia o treinamento. Aqui são mais fotinhos do almoço de boas-vindas, então todo mês, todos os novos que entravam no mês iam lá almoçar com o gerente deles, com líderes deles, certo? Então aqui tem algumas fotos do almoço de boas-vindas. Aqui foi a nossa primeira turma de padrinhos. A gente abriu inscrição na empresa, a gente divulgou o projeto para a empresa toda e pediu para quem quisesse se inscrever para ser padrinho. E daí a gente teve aqui 8 pessoas que se inscreveram no nossa primeira leva, vamos dizer assim, né? Lá no nosso primeiro, na nossa primeira divulgação. E daí, na época ainda, eu lembro que a analista de RH veio e falou para mim assim: ah, Ivana, mas só tem 8. Né? Tipo, cara, entra gente direto, eles vão ficar sobrecarregados, vão ser padrinho de muita gente. Eu falei: feito é melhor que perfeito. Vamos começar com o que tem, que depois as pessoas vão vendo, elas vão, com o tempo, vão engajando. E assim foi. Essa aqui foi a primeira turma do primeiro semestre de padrinhos. E olha só como é que já ficou a segunda turminha de padrinhos lá, que daí já foi no início de 2023, né? Então começou com um pouquinho, mas depois ficou esses e entraram mais esses aqui, né? Eles mesmos se inscreveram e foram participando dos treinamentos, foram gostando, foram falando para as outras pessoas que era legal, foram começando a ganhar os 100 reais, 100 reais, 100 reais e foram acumulando os dinheirinhos. E daí mais gente se inscreveu para a segunda turminha, tá? E o que que aconteceu? A gente fez tudo isso, menos mexer no salário. Em julho de 2022, o nosso turnover, né, era 18%. E em maio de 2023 estava em 5,68%. A gente conseguiu baixar para ficar sempre nessa faixa de 5, 5,68, 6, reduzindo para 5 também, com essa estratégia aí, tá? Isso com um analista
eu, uma analista de RH, uma analista de DP, eu e a estagiária. Tá? Só que a estagiária entrou bem depois, né? Porque a gente já começou a fazer. Quando ele aprovou o projeto, a gente já começou a realizar, mesmo sem ter a estagiária, e correndo para conseguir dar conta de fazer os cronogramas e tal. Mas felizes da vida, assim, porque ele aprovou, né? E foi um sucesso. Ivana, você tem planilha de controle do turnover? Priscila, então, no início eu estava falando que tem no Super Pack, tem uma planilha lá, tá? Que já é bem facinho. Você põe as informações, ela já vai te dar o gráfico automático, você consegue medir mês a mês. No final eu mostro para vocês a planilha. Vocês querem ver a planilha? É uma coisa simples. Ó, aqui, só para vocês verem que também é uma coisa assim, esse projeto Padrinho, ele ficou tão queridinho dentro da empresa, assim, ele se tornou algo assim que o pessoal gostou tanto disso, que eles foram até reconhecidos aqui, eles estão sendo reconhecidos na festa de final de ano da empresa em 2023. A gente chamou os padrinhos lá na frente e o próprio diretor agradeceu eles pela excelente função que eles estavam fazendo na empresa, né? Então, aí já tinha uma turminha bem grandona de padrinhos, e daí isso a gente faz, até que se você quiser anotar, a gente faz para tudo, assim. Por exemplo, não sei como é que é para vocês aí, mas aqui em Santa Catarina, ninguém, né, tipo, quer participar da CIPA, né? Não quer participar da CIPA. Outra coisa que a gente tem dificuldade, os brigadistas. Às vezes tem empresa que tem que ter o brigadista. Ninguém quer fazer curso de brigadista, ninguém quer se incomodar de ser brigadista. E são NRs, a gente tem que ter essas pessoas. Então a gente mima muito essas pessoas. O que é mimar? Toda festa de final de ano a gente chama lá na frente e dá um mimo. A gente está sempre dando treinamentos diferenciados para essa pessoa. A gente faz os diretores reconhecer essas pessoas, sabe? Então, assim, muito reconhecimento verbal. E, como vocês viram, tinha o reconhecimento financeiro lá que eu falei, né? Que era essa pessoa, se o afilhado deles, o novo colaborador, fosse ficando, eles iam ganhando R$ 100, né? Então tinha o reconhecimento financeiro. Daí, em 2024, a gente abriu inscrições de novo. Daí aqui eu até botei, né? Que todo projeto de RH, se ele tá dando certo, a gente mantém. Então, a ideia era ficar de 2022 a 2023. Mas como ele deu certo, a gente manteve a constância, né? O diretor continuou aprovando e a gente foi mantendo ele. Aqui, ó, é o projeto descrito para vocês verem, né? Lembra que eu falei que a gente, no começo, a gente foi, aproveitou lá o momento, apresentou, o diretor estava agoniado, aprovou, mas depois a gente fez ele certinho, como tem que ser, descreveu, até para poder divulgar isso para as pessoas, né? Não ficou só uma ideia, ficou algo documentado dentro da empresa. Tanto que hoje eu não estou mais prestando consultoria lá, claro que eu tenho. Contato com as meninas de RH, com quem ficou lá como líder e tal. E tá funcionando, o processo tá lá, né? Foi um processo construído, mas ele vem funcionando. Então aqui a gente descreve, né? Então, para mim, todo projeto de RH, ele tem que ter isso, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um campo de aplicação, ele tem que ter o como vai funcionar, tudo descrito. Então aqui tá descrito, ó, como que é o programa Padrinho, quais as etapas do programa Padrinho, né? Então, aqui até antes da admissão, o padrinho já mandava o WhatsApp para esse novo colaborador, sabe? Desejando boas-vindas, se apresentando como padrinho, passando já algumas informações sobre a empresa. Então, ele tem bem detalhes, né? No primeiro dia, o padrinho que apresentava as instalações, o padrinho acompanhava até a cozinha para tomar café junto. Então, tinha toda uma regrinha que o padrinho tem que obedecer, porque senão ele também não vai ganhar o dinheirinho dele, né? E o reconhecimento. Então, aqui está falando da reunião de check-in, que o padrinho tinha que ter conhecimento do código de conduta da empresa, certo? Enfim, todas as regras do programa Padrinho e também dos projetos aqui, né? No final de 90 dias, né? Se o colaborador avaliava o padrinho também, a gente fez uma avaliação para o novo colaborador avaliar o padrinho, né? E o RH passava feedback para o padrinho, tipo, do que ele precisava melhorar, né? O período de apadrinhamento é de no mínimo 1 ano. Então, quem entrava no programa para ser padrinho já sabia que tinha que ficar 1 ano. Tá, tem aquele que desiste? Tem. Mas como eu falei, se a gente trabalha essa questão do engajamento, se a direção está apoiando, se os líderes estão apoiando o projeto, esse projeto padrinho ele virou a menina dos olhos, assim, sabe?
Então a gente colocou ali também quais eram os benefícios em ser padrinho, o que que o padrinho ganhava, né? Eles têm que enxergar o benefício. Não adianta você lançar um projeto e querer que todo mundo engaje se eles não entendem qual valor isso vai gerar para a vida deles, certo? Então aqui a gente colocou que ganhava o bottom, manual, participava de treinamentos periódicos, desenvolvia habilidade de liderança, né? E a premiação em dinheiro. Depois aqui a parte de organização de horários também tá tudo descrito, do almoço de boas-vindas, né, dos feedbacks, do programa Saúde do Trabalhador. Então, eu só tô mostrando isso para vocês entenderem que um RH de resultados, um RH estratégico, ele trabalha assim. Isso é algo que diretores valorizam. Isso é algo que funciona, que dá certo, é palpável, é visual, certo? Aí, só para vocês verem, assim, entender o que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Em 2023, a gente implantou a avaliação dos padrinhos, isso não tinha em 2022, mas a gente acabou. Por isso que eu digo, feito é melhor que perfeito. Fazendo o projeto, a gente percebeu assim, cara, a gente tem que avaliar esses padrinhos. Porque não adianta ter um padrinho ruim treinando um colaborador novo, porque daí a gente vai ter o efeito contrário, né? Então a gente teve a ideia de colocar uma avaliação de padrinhos. Em 2023, a estagiária, ela foi efetivada para auxiliar de RH. E no final de 2023, o saúde do colaborador saiu. A gente viu que não estava surtindo efeito, que já tinha falado o que tinha que falar, e ok, deu, né? A gente foi fazendo ajustes ao longo do ano. Na avaliação dos padrinhos, eu até coloquei aqui, né, que eles davam notas e a média para o padrinho continuar no programa tinha que ser acima de 8, senão ele saía do programa, tá? Em 2024, por mais que a gente não teve lá em 2022, quando a gente apresentou o projeto, reajuste salarial, mas em 2024 a gente conseguiu aumentar o VA em 50%. A gente conseguiu passar a Unimed de cooperacional, né, que é aquela Unimed mais simples, para uma Unimed completa. E em 2024 a gente conseguiu também a aprovação do diretor para um auxílio combustível, certo? Então foi coisas que, tá vendo? A gente propôs lá em 2022, não conseguiu, passou 2023, o projeto teve sucesso, aí em 2024 a gente conseguiu mais reajustes, tá? Mas vamos dizer assim, benefícios para os colaboradores e até para reduzir mais a rotatividade. E em 2025 a gente acabou tirando o almoço de boas-vindas, a gente viu que também não estava surtindo tanto efeito e tal, e passou a fazer o café com os aniversariantes, onde aí sim o presidente ia lá, o líder, conversava com esse novo colaborador, né? Quem estava entrando naquele mês. E auxiliar de RH passou para analista, né? Então agora a empresa hoje tem 2 analistas no RH, tá? Então, isso aqui eu tô colocando para vocês perceber que os projetos que a gente faz, a gente pode ir refinando eles ao longo do tempo, né? E vocês estão vendo aqui que a gente está falando em anos. Então, assim, é constância, né? Então, às vezes a gente quer coisas que talvez a gente vai começar pequenininho e depois vai crescendo, 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 certo? Então, às vezes eu vejo isso, eu vejo muitas minhas alunas, né? Eu digo, calma, jovem RH, você começou agora a trabalhar como RH de resultados. Não vai ser agora que você vai colher os frutos. Não que eu esteja dizendo que você tem que ficar numa empresa que não faz nada esperando o resto da vida mudar. Não é assim, né? Mas essa empresa, ela dava abertura, certo? A gente tinha um bom relacionamento com a alta direção, né? Assim como esse projeto, né? O RH pode fazer vários projetos para aumento da lucratividade da empresa. Aqui, ó, lá a gente fez também em outras empresas. A gente fez o projeto do café, dos aniversariantes. Então, tá vendo? Tudo projeto descritos, né? Com objetivo. Então, aqui, ó, não é fazer festinha por fazer, né? Tipo que a empresa organizará um café com a presença de um membro da direção. Visamos proporcionar um momento de confraternização, reconhecimento e integração. Além disso, uma maior aproximação dos colaboradores aos diretores da empresa, né? E com isso, maior sinergia na busca dos objetivos. Sabe por que que eu usei a palavra sinergia? Porque nessa empresa aqui, o dono lá, o diretor, ele usava muito essa palavra. Então, olha só, você como RH tem que ter essa habilidade de fazer, como é que eu vou dizer? De influenciar e persuadir os decisores. Então, pô, se o decisor da empresa, ele fala muito em sinergia, sempre que eu ir para uma reunião com ele, ele fala, porque aqui o pessoal tem que ter sinergia, sinergia, sinergia. Eu digo, opa, deixa eu pegar essa palavra aqui. O que que eu vou fazer para aumentar a sinergia?
né? E daí eu uso a palavra nos meus projetos, que é a dor dele. A dor dele era a falta de sinergia. Então vamos botar uma solução que faça as pessoas ter sinergia com a empresa, que faça as pessoas entender os objetivos da empresa, certo? Então aqui tudo descrito. Outro projeto que a gente fez também, que eu não vou explicar todo, né? Porque hoje a gente está falando aqui de retenção, foi o projeto Líder do Futuro, né? Que foi um projeto bem legal também, que teve muito sucesso. Projeto Visitação Externa, né? Que tinha muito. Aqui o Líder do Futuro, qual era a dor? A dor do Líder do Futuro era uma empresa que estava crescendo 40% cada ano e não tinha líder preparado para assumir liderança. Aí eles acabavam botando em cargos de gestão, pessoas que eram muito boas tecnicamente, mas não sabiam fazer gestão de pessoas. E daí a gente viu, poxa, vamos fazer alguma coisa para já preparar esses colaboradores antes de ele assumir o cargo de gestão? Então a gente criou o Projeto Líder do Futuro. Aqui, projeto Visitação Externa. Por quê? Qual era a dor desse projeto? O pessoal interno brigando com o pessoal do campo externo, os vendedores, né? Então, os vendedores lá rixa com o pessoal do interno. O pessoal do interno rixa com o pessoal que estava na rua. Criamos um projeto para amenizar ou solucionar, que também foi aprovado, também melhorou o índice na pesquisa de clima. Eu quero saber aqui, gente, o que eu falei até agora, vocês têm alguma dúvida? Vocês já trabalham assim com projetos de solução? Ou vocês ainda estão na fase de fazer só seleção, só demite contrato? Contem para mim aí no chat. Vocês conseguem aprovação? Vocês têm autonomia para fazer projetos, para dar ideias, para fazer coisas que aumentem a lucratividade, que vocês consigam medir? Ó, a Aline falou ali, no meu caso, apaga o incêndio. Que triste, Aline, mas não é mais tanto assim, Aline. Fala para nós se já não melhorou. Já melhorou alguma coisa. Deixa eu ver. Que mais? A Paloma, querendo muito fazer projetos. A Isabel, sim. Projeto de indicação está para sair do papel. Ah, que legal. Eu também faço muito projeto Indique um Amigo, eu chamo. Deixa eu ver aqui. A Monique, nós aplicamos o prêmio Assiduidade que reduziu bastante. Legal, também já faço. Adoro o prêmio Assiduidade também, Monique. Adoro. Todo ano aumenta o valor. É. Vocês fazem o prêmio Assiduidade em cesta ou em dinheiro? Só para eu saber. Damaris, aqui apresentamos normalmente o diretor barra. Fala com o RH, fica do lado do funcionário. Ai, Damaris, mas tem que trabalhar aí a tua credibilidade, teu poder de influência, tá? Tem que levar projeto de escrito com indicador, né? É aquela coisa, a gente fala, ó, vamos fazer determinado tempo. Se surtir efeito no indicador, a gente mantém, senão a gente para. Porque daí eles vão ter mais segurança de investir. Deixa eu ver quem a Rosane tenho conseguido, preciso ficar mais do lado da empresa. Exatamente, Damaris. Munique em cartão. Ah, legal, Munique. Cesta básica, a Isabel botou. Sabe por que que eu perguntei do negócio da cesta básica ou dinheiro? É porque eu acho que a cesta, às vezes, ela tem um apelo emocional maior do que o dinheiro. Sabe? O fato de você pegar algo e levar. Entendeu? Mas eu sei que hoje em dia, às vezes, é inviável, é mais fácil mesmo passar no cartão ou dar em dinheiro mesmo, né? A Damaris falou que está apresentando números, a cidade em dinheiro no salário. Trabalho em frigorífico, rotatividade alta, dureza, ideias. Vou incrementar elas no meu projeto. Legal, Gabriele. O cartão eles usam na farmácia, mercado, posto de combustível. Legal, Monique. É Lelo? Tá, beleza. Daí agora aqui, gente, o que eu tenho que falar para vocês, né? Quando você trabalha num RH com esse tipo de coisa, com projeto, mostrando e medindo indicadores, trabalhando com sanando as dores da empresa, né? Entendi, o cartão da Citi, a SIC, né? Aqui tem o da Citi. Quando você trabalha assim, dessa forma, apresentando, mostrando, conseguindo mostrar o valor do seu trabalho, né? Já teve projetos que eu fiz que não deram certo. Que realmente, assim, um que eu me lembro que não deu certo foi da ginástica laboral. A gente plantou a ginástica no começo, o pessoal ia, depois não ia mais. E aí a gente interrompeu o projeto, parou. A gente já teve um projeto que era o Dia da Fruta. Então a gente tinha toda semana lá, 2 vezes ou 3 vezes por semana, o Dia da Fruta. O pessoal não comia fruta. A gente parou o projeto. Eu fui a primeira a ir lá no diretor e dizer: olha, não tá dando certo o dia da fruta. Então, mas a grande maioria dá certo, tá?
Então, quando você trabalha assim, o que que acontece com esse RH que trabalha com projetos, medindo e mostrando o número? Geralmente, esse RH é um RH valorizado. Ele é um RH que ganha mais dinheiro, que ganha mais credibilidade, que ganha mais autonomia, que tem mais autoridade dentro da empresa. Ele tem mais voz. Ele não é esse RH faz tudo, né? E geralmente, a gente na nossa vida, a gente ganha exatamente na medida do que a gente sabe. Então, assim, talvez hoje vocês não sabiam trabalhar com projeto. Agora vocês já estão sabendo. Vocês aplicando isso, porque também não adianta só saber, né? Tem que aplicar. Vocês aplicando isso, a tendência é que vocês apliquem, mostrem resultados e ganhem mais, tanto verba quanto remuneração, né? E esse ganhar mais dinheiro e reconhecimento, ele faz parte de dois tipos de saber, que é o saber intelectual, que é o saber do concreto, do técnico, e o saber do emocional. Porque também de nada adianta você saber tudo e não conseguir se posicionar de uma forma que gere uma segurança, que transmita uma segurança para outra pessoa, aí você não vai conseguir implantar também. Então, vocês estão vendo que tem duas coisas que são importantes: conhecimento técnico, conhecimento do saber, de ler. Aqui hoje, a gente está trabalhando no conhecimento técnico, né? Mas, além do conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento emocional, músculo emocional, para lidar, conseguir defender as ideias. Ter esse timing, não, eu vou apresentar esse projeto agora. Ah, eu vi ele falando aquilo, então aquilo é importante para ele. Então, nem sempre o diretor precisa me dizer o que é importante. Eu vou percebendo o que é importante, certo? Então, o que ele quer? Qual é a real dor dele? O que que eu posso fazer aqui para gerar valor? Como que eu posso entrar dentro dessa cultura que às vezes é tão difícil, sabe? O que que eu posso fazer Sabe assim, aquela onda do mar que você tem que passar pela arrebentação? Eu vejo que muito RH não passa pela arrebentação. Ele fica só lá no rasinho. Mas para passar na arrebentação, muitas vezes não é o conhecimento técnico, é o emocional, né? É músculo, é conseguir perceber esses jogos corporativos, né? Esse poder. Quem são os influenciadores dentro da empresa? Quem são os detratores do RH? Toda empresa tem os detratores do RH, que são aquelas pessoas que odeiam o RH e que buzinam no diretor tudo que o RH está fazendo. E tem os opositores, que não tem nada contra o RH, mas também não quer participar das coisas. Então, você, como RH, você tem que ter isso mapeado, RH, se você quer crescer, né? A gente está falando aqui de crescimento salarial. Então, para ter crescimento salarial, tem que ter mais sabedoria, realmente, tá? O que mais? Então, assim, o que que eu percebi, né? Eu não sei se vocês viram que eu fiz 20 anos de RH agora em maio. E nesses 20 anos, o que que eu percebi? Que se você quer ganhar mais dinheiro, ser reconhecido, valorizado no RH, você tem que saber mais apresentar projetos desse tipo, né? Hoje aqui eu falei um e mostrei alguns para vocês de forma superficial. Mas não adianta só estudar, tem que aplicar, certo? O que eu percebi também desses 20 anos é que não adianta trabalhar, sei lá, 80 horas semanais. Não é o esforço que vai fazer você ganhar mais, né? Porque eu já fui esse RH faz tudo que me esforçava, gente. Não sei se vocês já viram ali no meu Insta, mas eu falei, quando eu era uma jovem RH, eu cheguei a chegar atrasada na bodas de prata da minha mãe no sábado porque eu tava fazendo seleção. Eu achava que era o esforço que ia me levar a crescer na carreira. Não que eu não me esforce, eu me considero uma pessoa super esforçada, eu ainda me esforço. Mas eu comecei a ser reconhecida na minha carreira quando eu comecei a me posicionar e trazer soluções alinhadas aos que os donos querem, aos que os diretores querem, aos que os decisores querem. Você tem que descobrir quem é o decisor. Porque às vezes a empresa tem um presidente e tem alguns diretores. Mas quem decide às vezes não é nem o presidente. Ou isso só acontece em Santa Catarina? Tem alguém que é o decisor. Tem alguém que tem a caneta. Aí vocês têm que identificar quem é esse alguém. E esse alguém é um detrator, é um opositor? Hum? Ou ele é um aliado? Se ele não é um aliado, como que eu faço para trazer ele para o meu lado? Para ele ser um alinhado? Ou melhor, para eu ser uma aliada dele, né? Então, para você ser reconhecido, você tem que gerar resultados. Olha só, já vou responder as dúvidas de vocês no chat, tá? Eu quero que vocês coloquem agora aqui para mim se valeu a pena até aqui, se vocês gostaram das ideias, se vão usar.
Eu estou numa empresa atuando como BP, estou com um projeto de redução de custos, que é implantação de utilidade para ir corrigindo alguns problemas e gestão de processos. Sim, beleza. A Aurélia botou. Prêmio Assiduidade não, é um prêmio para quem não falta, para quem não chega atrasado. Isso é prêmio Assiduidade, Priscila. Ah, a Monique já tinha respondido. Tenho dificuldade com o emocional. Tamo junto, Paloma. A maioria do RH tem. Adicional por tempo de serviço, triênio, quinquênio. Priscila, eu acho que adicional por tempo de casa. Ai, não fiquem bravos comigo, mas eu acho que isso é uma coisa meio ultrapassada. Pode fazer, mas não é isso que vai engajar as pessoas, tá? Por exemplo, se a empresa já tem, por exemplo, a empresa já tem vários projetos de RH rodando. Aí você quer pôr um adicional por tempo de casa? Ok. Mas se não tem nem o básico do RH rodando, nem pensa nisso, porque tempo de casa não quer dizer. Às vezes eu tenho um funcionário lá de 10 anos que não me dá nem 50% do que um que entrou há um ano. Um ano dá muito mais resultado do que o de 10 anos. Então não faz sentido, sabe? Então, geralmente, tempo de casa eu reconheço um brinde, uma viagem, uma cesta, uma mala, sabe? Um brinde. Jamile, super, Santino, valeu muito a pena, cheguei tarde, só agradecer por suas contribuições, que legal. Eu acho que quem tá aqui hoje, né? Pô, você tá aqui à noite, uma terça-feira, 8 horas da noite, eu considero que vocês são profissionais que querem ser reconhecidas, querem ser remuneradas, bem remuneradas, querem ser RHs estratégico, querem dar resultados para a empresa. Às vezes vocês estão hoje se esforçando muito, ainda não vendo os resultados, né? Mas vocês têm vontade de ver esses resultados, inclusive na vida de vocês, né? Eu quero oferecer aqui uma oportunidade para vocês. Eu sei que talvez vocês tenham vontade de aprender mais projetos assim. Tem vontade ou não? Vocês não têm vontade de pegar um dia a gente esmiuçar só o projeto Líder do Futuro? Outro dia a gente pode falar do projeto de reconhecimento por tempo de casa. Outro dia a gente fala só sobre o projeto Indica um Amigo. Outro dia a gente fala mais de projetos de redução de rotatividade. Tem outros projetos que eu fiz para aumentar a venda que também são incríveis. Esses projetos que mexem na venda, geralmente os diretores adoram projetos que mexem em vendas, né? Porque tudo que um diretor e um dono quer é que a empresa venda, que a empresa fature, faturamento. Olha a palavra que o diretor gosta: sinergia, faturamento. Eles amam essa palavra. Ó, vamos fazer isso que vai aumentar o teu faturamento. Eles amam a palavra lucratividade. Usem mais essas palavras. Ó, tô dando aqui dicas de ouro para vocês, hein? Lucratividade. Vamos fazer isso, pois isso vai aumentar a lucratividade. São palavras que têm que estar nos projetos de vocês. Outra palavra que eles amam: resultado. Isto está dando resultado. Isso não está dando resultado, sabe? Outra coisa, em vez de falar, vamos fazer uma festinha, não, vamos fazer um projeto para visando um resultado, ok? Damares, gostei. Vou passar para a supervisora, brinde, mimo, pessoal de tempo de casa. Mais ideia como deixar novos candidatos. Amam mesmo palavras que dão retorno. Dinheiro! Faça isso que o senhor vai ganhar mais dinheiro. O senhor está deixando dinheiro na mesa, ó, as pessoas estão saindo, olha só. Entendeu? Tem que falar isso. Dono de empresa gosta disso. Então, eu quero oferecer uma oportunidade para vocês. Não sei se vocês viram que eu lancei, acabei de lançar a formação RH estratégico, né? Eu tinha um método RH de resultados, que é um programa para RH. Em abril, a gente parou de vender o método. Eu tenho lá as turmas do método, mas agora eu não vou mais vender uma turma do método, porque eu lancei algo diferente. Eu lancei a formação RH estratégico, que é uma formação mesmo para você que quer parar de apagar incêndios, né? Que a Aline falou ali que apaga incêndios, que quer assumir o controle, quer conquistar a voz, quer ganhar respeito, valorização, quer gerar resultados inegáveis para a empresa, né? Para que esses diretores não tenham como negar para vocês um projeto, ou um aumento salarial, ou aprovação de algo, né? Ou pelo menos começar a escutar, né? Porque é tão ruim quando a gente trabalha numa empresa que as pessoas não escutam a gente. A gente tá ali falando, e as pessoas não escutam. É ruim ou não é? Mas isso acho que só acontece em Santa Catarina, né? Então, essa semana, né, eu abri ontem a turma da formação, então ficou ontem, segunda-feira, hoje, terça, até amanhã, quarta-feira, a gente vai estar com a formação, turma aberta, com uma condição especial de lançamento. O que que tem dentro da formação? Então, dentro da formação tem todos esses projetos que eu falei para vocês, né, lá, para vocês aprenderem.
o modelo do projeto, inclusive, né? Então tem a aula. Ah, vocês vão ter aula de plano de ação, vocês vão ganhar 3 modelos de plano de ação. Vocês vão ter a aula de descrição de cargos, vão ganhar modelo de descrição de cargos. Tem a aula de recrutamento e seleção, vai ganhar modelo de recrutamento e seleção. Ah, dentro desse recrutamento e seleção, tem um projeto muito legal. Não sei se vocês já ouviram falando, projeto Marca Empregadora Forte. Anota isso aí, ó. Isso aí é outra coisa que você tem que trabalhar na sua empresa. Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar candidatos, né? Quem aí tem dificuldade de encontrar candidatos? Ou é só eu aqui e a Monique em Santa Catarina? Eu percebi que essa questão de dificuldade de encontrar candidatos, a gente está trabalhando nas empresas que a gente atua, isso também desde ali de 2022, 2023, porque o período pós-pandemia, eu vou te contar, para mim é o pior período pro RH, não sei vocês. Quando estourou a pandemia, eu achei que a gente ia ter fartura de mão de obra, ia ter muitos candidatos. E aconteceu o contrário, né? Um monte de empresa, sei lá, fechou e tal. E de lá para cá, não sei se vocês sentem isso, mas eu, as minhas alunas, minhas mentoradas, elas me dizem assim, que realmente o pós-pandemia para contratação tá horrível. Parece que as pessoas não querem mais trabalhar, né? Elas só querem home office, né? E aí eu percebi que para a gente atrair bons candidatos, a gente tem que começar a trabalhar a marca empregadora da empresa. E lá dentro desse módulo ali de recrutamento e seleção, eu coloquei aulas sobre como fortalecer um projeto também que a gente fez, que a gente chamou de Projeto Marca Empregadora Forte, que foi fortalecer a marca empregadora para a gente conseguir captar currículos, né? Captar bons currículos. Porque aqui em Santa Catarina tem uma expressão que é a raspa do tacho. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Você vai, chama lá 20 candidatos para fazer uma seleção, aparece só a raspa do tacho. Parece que aparece só gente que eu não sei da onde que vem. Porque pessoas completamente fora do perfil, assim, sem noção da vaga. Acontece isso com vocês? Não me deixa aqui sozinha, por favor. Então a gente começou a ver, daí a gente criou essa solução. Cara, vamos começar a trabalhar a marca da empresa. Vamos começar a divulgar essa empresa na comunidade. Vamos começar a fazer ações junto à comunidade. Vamos começar a influenciar esses diretores para que as pessoas da nossa comunidade conheçam a nossa empresa. Vamos começar a vender a imagem da empresa de uma forma diferente, né? Isso a gente mudou até a copy. Vocês sabem o que é copy? Copy é o texto. Então, quando a gente ia abordar um candidato no WhatsApp, antes, a gente já chega, quero falar contigo sobre uma vaga, nananana. Hoje, a gente trabalha a copy antes de mandar. Então, a gente tem roteiros de copy, que são os textos, para influenciar o candidato para ele querer vir para a entrevista. Então, na nossa copy, a gente primeiro vende a empresa. Então, antes de eu falar da vaga, eu falo da empresa. Olha só, isso eu já estou dando aula bônus aqui para vocês, né? De atração de candidatos. Mas a gente mudou essa copy. A gente pediu, inclusive, ajuda do marketing para fazer copies atrativas, para nessa conversa no WhatsApp vender a empresa antes e depois sim vender a vaga. Então, olha só, nós como RH, a gente tem que usar estratégia de marketing para atrair candidatos. É louco isso. Você já pensou? Eu, pelo menos, quando eu fiz psicologia, na minha época, né? Olha a pessoa velha aqui. Mas eu nunca imaginei que eu ia ter que estudar marketing para trabalhar com RH, né? E hoje é uma coisa muito comum. Hum. Vocês percebem isso na empresa de vocês? Essa dificuldade de atrair candidatos? De muitas vezes você ficar penando com uma vaga em aberta dias e só receber currículo de pessoas que não tem nada a ver com o perfil? Falem comigo, não me deixe sozinha. Muito, né, Paloma? Tá, dentro da formação também tem como fazer endomarketing com contexto, ganha calendário de ações de endomarketing, né? Tem aulas sobre treinamento e desenvolvimento também focado em resultados. Eu até coloquei isso no título, né? Porque, gente, eu me desespero, que eu vejo tanta RH jogando dinheiro da empresa fora, fazendo treinamento que não gera valor para a empresa. Eu fico de cara, assim, com as coisas que eu vejo e escuto. Tem avaliação de desempenho, tem clima organizacional, tá? Tem tudo isso dentro da formação. Daí tem as aulas bônus de projetos, que são aulas que eu faço, tipo a aula de hoje, né? Projeto líder. Tem também a semana do RH estratégico, que são 3 aulas focadas em posicionamento. Cadê a Damaris? A Damaris está aí? Que a Damaris falou que não consegue conseguir aprovação, né? Que a diretoria barra tudo. Quando a diretoria barra tudo,
é falta de posicionamento do RH. Então, dentro da formação também tem 3 aulas da semana do RH estratégico, que são aulas para você desenvolver isso, posicionamento, né? Para que os diretores te vejam não como um centro de custo, e sim como um parceiro estratégico da empresa, tá? A formação, a gente vende ela através da Hotmart, né? Não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma, melhor plataforma do Brasil, que você pode assistir as aulas, né? E aqui eu tenho alguns depoimentos de alunas minhas que já fizeram o método, né? E que agora migraram para a formação, já com os resultados delas, né? Tipo aqui, essa aqui foi a Joelma, ela botou, oi, tive sim, aceitaram exatamente a proposta que eu fiz, reajustaram em 1.000. Aquela estava me contando que ela teve um aumento de salário. Essa aqui não conseguiu participar do encontro ao vivo, mas assistiu gravado, fez o PA e o diretor gostou e aprovou, né? Vocês sabem o que é PA, gente? Sabe? O que é PA? De RH? Só para eu saber. Sabe ou não? PA de RH é plano de ação de RH, tá? É trabalhar com um plano. É uma outra planilha que a gente usa. Essa aqui, ela conseguiu ser reconhecida como supervisora, né? Ela era analista, ela conseguiu ser supervisora, Simone. Né? Essa aqui é a Viviane, que falou que tá adorando, que foi uma decisão acertada. Essa aqui também, ó, falou que levou o plano de ação, conseguiu contratação de mais uma para o setor e conseguiu um reajuste para assistente. Então, assim, esses são os feedbacks que a gente recebe das pessoas, das minhas alunas, né, que participam dos meus programas, tá? Essa aqui falou que ajudou até nas questões pessoais dela, emocional. E eu sei que talvez vocês devem estar se perguntando, tá, mas quanto é a formação? Eu quero ver. Vocês estão curiosos para saber? Tá, Damaris? Tá, Monique? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Simone. Na realidade, Simone, o método migrou para a formação, entendeu? Hoje eu não vendo mais o método, só a formação, tá? E a formação é isso que eu estou explicando aqui: as aulas, os bônus, esses temas, tá? Então, ó, a formação ela custa R$ 1.297, mas ela tá nesse período de lançamento por apenas R$ 797. Então, por menos de 3,30 por dia, você pode transformar sua carreira, tá? Isso é sério, né? Menos de uma pizza por mês aí que você come. Para de comer pizza com Coca-Cola e vem se tornar um RH estratégico para você ter aí depoimentos, para me dar esses depoimentos daqui a um tempo, né? Que conseguiu aumento, que conseguiu reajuste, que conseguiu cargo. É isso que eu desejo para vocês, que vocês deixem de ser um RH faz tudo e se tornem um RH que tem credibilidade. Já vou mostrar a planilha, tá, Priscila? Deixa eu fechar aqui. Peraí. Vocês têm alguma dúvida sobre a formação? Enquanto isso, eu vou pegar a planilha aqui da rotatividade para mostrar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês já vão me falando aqui que eu já vou responder, tá? Sobre a formação ou sobre outro assunto que vocês tiverem também, vocês podem me passar aqui, certo? Cadê aqui? Indicadores. Deixa eu abrir aqui, vou compartilhar. Vocês querem ver a planilha da rotatividade? Tô abrindo a planilha aqui, tá? Só um minutinho. Vai na minha tela? A planilha apareceu aí ou não? Não me deixe sozinha. Tá, vamos lá. A Paloma perguntou, Ivana, terá encontros ao vivo? Sim, dentro da formação tem alguns encontros ao vivo. A Monique e a Aline e a Priscila falaram. Ó, então aqui, a planilha tem a instrução, né? Como que é. Aqui você coloca por mês as admissões. Então, o que está em preto, você pode alterar. O que está em vermelho já é a fórmula, você não precisa mexer. Aqui você coloca as demissões. Aqui ele vai gerar um resumo para você, se você quiser dar print, copiar e colar o resuminho. E aqui ela gera automaticamente os gráficos, ó, mês a mês. Então, janeiro,
admissão total de colaboradores, demissão total. Então, aqui, total de admissão, total de demissão, e aqui o gráfico da rotatividade. Vocês estão vendo? Ó, essa aqui estava 33. Aqui a rotatividade mensal, ó, os percentuais mensais, né? Esse aqui é acumulado do ano. Então, essa planilha aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a Glaucimar falou que já está usando essa planilha. Ai. A Priscila, o que que tu perguntou? Dentro do método tem? Não, da formação, tu tá dizendo, né? Que agora eu troquei. Eu troquei, não é mais método, é formação. Tem, dentro da formação. Ah, vocês querem ver o modelo de plano de ação? Ó, isso aqui é plano de ação, tem lá dentro. Peraí que eu tô abrindo aqui a planilha para mostrar, tá? Ó, a planilha de endomarketing também que tem. Peraí. Vou botar aqui, vamos lá. Acho que é aqui. Uhum. Vocês estão vendo aí calendário de ações de endomarketing, sim ou não? Aqui. Calendário de ações de endomarketing. A Priscila, sim, mas eu faço parte ainda do método. Ah, tá. Tem, Priscila. Dentro do método tem. É assim, ó. Tem as aulas, daí a última aula é materiais. Por exemplo, você vai ter aula da descrição de cargos. Daí vai ter aula da descrição de cargos e a última tá escrito materiais. Daí ali você baixa arquivos e planilhas, entende? Tá, vocês estão vendo o calendário de ações de endomarketing ou não apareceu ainda? Deixa eu botar de novo. É que eu tenho que abrir a planilha primeiro. Essa planilha tem que aparecer na minha tela, aí eu posso compartilhar com vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é a de plano de ação. Tá vendo a de plano de ação? Tem aqui temas, indicador, resultados. Sim ou não? Me contem se vocês estão vendo. Estão vendo? Então, essa aí é do plano de ação. Ó, eu vou passar aqui no chat o link da formação, se vocês quiserem olhar certinho tudo que tem na formação, tá? Ó, esse aqui são os modelos de plano de ação que tem. São três modelos, ó. Esse é o modelo 2, esse é o modelo um da planilha de plano de ação. Depois, deixa eu mostrar agora, ok. Agora de calendário de ações de endomarketing, ó. Essa eu gosto bastante também. Então tem aqui o calendário anual, vocês estão vendo? A Priscila falou que agora sim, tá vendo? Tem o calendário anual aqui de ações para você colocar. Aqui dentro dessa planilha tem um banco de ideias. Então, tipo, agora, qual é a próxima data comemorativa? Dia das Mães já passou, né? Agora, o que que a gente tem? Dia da Família? Dia das Crianças? Dia das Mães? Dia dos Pais em agosto? Festa junina vai ter? Aí tu põe um ok, tem aqui as ideias para fazer, né? E aqui tem um modelo pronto de calendário de ações de endomarketing. Aqui um segundo modelo pronto de calendário de ações de endomarketing. Caso você ainda não tenha, não faça ações de endomarketing, enfim, né? Tem aqui os modelos. Dentro da formação, tipo assim, vocês querem ter o projeto engajamento descrito ali. Tá, tem o projeto engajamento descrito. Vocês vão assistir Projeto Líder do Futuro. Tem projeto Líder do Futuro descrito, sabe? Então, assim, só não aplica quem não quer, né? Porque você tem o conhecimento e você tem, ao mesmo tempo, a ferramenta ali para você aplicar isso no seu dia a dia, né? De trabalho, enfim. Certo? Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Ó, eu coloquei ali o link da formação, espero encontrar vocês dentro da formação, né? Esse valor é um valor especial de lançamento, depois não vai ser esse valor, vai passar lá para R$ 1.300. Então, se você tá afim, quer vir comigo, já entra, faz aí, que amanhã a gente já conversa. Amanhã eu já vou estar mandando áudio para vocês, ok? Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui.
A Paloma, necessito dessa planilha. Não, o PAC Paloma não. Na realidade, na formação, eu dou o modelo daquilo que eu explico, né? O Super Pack, ele tem muito modelo, porque no Super Pack eu botei todas as planilhas que eu construí nesses 20 anos de RH. Então, ele é bem completo. Mas lá na formação você vai ter essas planilhas aí que tu falou que precisa ali, da rotatividade, do PA, vai ter a planilha de endomarketing, vai ter modelo de descrição de cargos, vai ter questionário de recrutamento e seleção, tem modelo, tudo que eu falo na aula vai modelo. Mais alguma dúvida? Vão aplicar o projeto de engajamento aí para reduzir rotatividade? Sim ou não? Então tá, gente. A Aline, sim. Que legal, Aline. Quero ver, hein? Tu vai me contando, Aline, se tu consegue ou não, né? Tem que vencer essa arrebentação aí dos teus diretores. A Paloma, já mandei para a gestora, ela amou. Então tá, Paloma, espero te encontrar. Se tu entrar amanhã, eu já vou te mandar um áudio e já vou mandar a planilha da rotatividade para ti, já começar a aplicar esse mês ainda. Então tá, gente, ó, um beijão, amei estar com vocês aqui, né? E espero encontrar vocês mais vezes. Um beijão para quem é minha aluna e participou também, né? Tá, já passei aqui no chat o link, depois eu vou botar lá no grupo o link da formação. Se vocês puderem e quiserem, é uma oportunidade única de entrar num programa tão completo por menos de R$ 3 por dia, tá? Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Damaris. Obrigada também, Monique. Espero te conhecer, né? Tá aqui tão pertinho. Quando vier para Tubarão, dá um toque. Quem sabe a gente toma um café por aqui. Tá bom? Beijo.